Júlia, nessa época toda que tu conviveste, já existia uma aproximação deles com o Malafaia ou isso é mais recente? Rapaz, você me fez uma pergunta muito importante. Vamos lá. Certo dia, eu sou um cara que fazia parte aqui de uma comunidade evangélica aqui da minha cidade, a maior que tem, que inclusive levei o pastor da minha igreja para a transição, só para você ter ideia do nível de influência que eu tinha, que por mais que... Carlos Bolsonaro, ele enlouquece quando eu digo isso. Atesta a influência que eu tinha. O presidente da República, ele nomeia 50 pessoas, de acordo com a lei, de forma remunerada para a transição. 50. Eu nomeei 10%, amigo, eu nomeei 5. Entre eles, esse pastor da minha igreja, que é procurador federal, nomeei 2 advogados, a minha pessoa, enfim. E qual foi a pergunta que você me fez aí, só para eu... Do Malafaia. Pronto. Aí, resumindo, quando eu estou lá já juntando essas coisas, chega Bolsonaro e faz, rapaz, eu estou chocado. Eu digo, com o quê? Ele disse, não, porque negócio de pastor, rapaz, eu sou um pé muito atrás. Eu digo, o que foi que teve? Porque eu tinha uma visão diferente do meu, que o meu depois também entrou no mesmo ano. Resumindo, Bolsonaro disse, Malafaia chegou para mim e ele tinha um pé atrás com o pastor. Bolsonaro não gosta de pastor. Ele não, quem está falando isso sou ele, não gosta. Aí ele chegou para mim e disse que o Malafaia disse, ei, quando a gente vencer, a gente vencer, como é que a gente vai dividir as carnes por leões? Aí Bolsonaro olhou para mim e disse, tu já pensasse uma coisa dessa? E para você ter ideia, quando teve a questão da conversa com o príncipe não, o deputado Luiz Felipe, que ia ser vice e tal, que a gente foi para a casa de Carlos Bolsonaro, saiu de um hotel lá da Barra e foi para a casa de Bolsonaro, quem chegou lá foi Magno Malta, que no tempo, gosto muito de Magno Malta, a minha eleição aqui na Paraíba, ele me ajudou bastante, inclusive veio no lugar de Jair, porque Jair realmente teve o problema da facada. Chegou ele e Magno Malta estava com muita vontade de ajudar, mas com a moral lá embaixo com eles. Michel não queria Magno Malta perto. E chegou Magno Malta com Malafaia lá na casa de Jair. Amigo, Bolsonaro deu um chá de cadeira lá fora da casa. Não foi entrando, não. Lá fora. De mais de 1h30. Malafaia olhava para Magno Malta e olhava para mim e dizia, será possível, rapaz? Rapaz, é horrível a forma como esse povo bajulava, era subserviente, dava nojo. É uma personalidade que eu não tenho, entende? Eu era um cara muito próximo, íntimo, e eu não conseguia ser tratado como eles eram. Bolsonaro, ele usa qualquer pessoa. E Ciro Malafaia sabe disso. Ali não tem amizade. Hoje, Malafaia se tornou uma espécie de cão de guarda dele, porque a vaidade dele é isso. Bolsonaro, ele prostituiu as comunidades evangélicas pela vaidade. O dano que Bolsonaro gerou nas comunidades evangélicas é irreversível, amigo. Fez com que pastores expulsassem seus membros porque não concordavam com aquilo que era pregado nos púlpitos. Bolsonaro fez um dano irreversível nas famílias, na igreja. E Silas Malafaia, ele, na realidade, é uma pessoa que ele tem a utilidade dele para atacar adversários, mas ele nunca foi amigo e nunca teve a confiança de Jair. Você tira por uma fala de Ciro Nogueira, assim que houve aquela ruptura recentemente com os dois, Ciro Nogueira foi fiel ao que eu estou dizendo, detonou ele, chamou de criatura abjeta, disse que Bolsonaro era um erro estar com aquele cara. Essa é a realidade. Tanto é que eu disse, Bolsonaro, deixa eu te mostrar que nem todo pastor é feito ele. Porque quando Bolsonaro me mostrou isso, eu realmente assim, como eu estou te falando, eu tinha uma visão do evangélico, porque passei 35 anos dentro disso. Só que quando teve a questão da política, eu vi coisas, barbaridades. A exemplo desse papo de Ciro Malafaia dizer, e aí, como é que vamos dividir a casa com leões? Bolsonaro me confidenciou isso. Aí eu apresentei o meu pastor a Bolsonaro, que quando Bolsonaro veio aqui em Campina Grande para um evento, eu marquei com esse meu pastor para que Bolsonaro o conhecesse. Ele foi até escondido, porque não queria que a imagem dele vinculada a Bolsonaro. Foi na casa que o pastor tinha aqui num certo condomínio fechado, no meio da cidade. Quem estava com a gente, mas não foi para essa casa, era Thaís Oyama, que ela escreveu o livro A Tormenta, e a gente saiu até fugido de lá para ela não ver, né? E, resumindo, Bolsonaro recebeu depois na casa de Carlos Bolsonaro
esse pastor, mais outros pastores, enfim. Depois entrou o pastor de Michele, para ver se tirava essa má impressão desses pastores, que não são verdadeiros lobos. Essa aqui é a grande realidade. Agora, não tem amizade nenhuma. Ali não tem amizade nenhuma. Tá, eu quero te fazer uma última pergunta, depois a gente vai chamar aqui a Lindiane para ler os superchats. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: então dá para dizer que Bolsonaro respeitava mais Olavo de Carvalho do que Malafaia? Não, Olavo de Carvalho, deixa eu lhe falar. Olavo de Carvalho só teve alguma ligação com Jair devido a Carlos Bolsonaro, que era discípulo assim, de Olavo de Carvalho, se brincar. Veja só, eu não acredito que Carlos Bolsonaro e Eduardo sejam mais fiéis, se bem que eu não acredito nisso, a Deus do que ao Olavo de Carvalho, porque o mentor de Carlos Bolsonaro e Eduardo era Olavo de Carvalho. Só que Jair não gostava. Jair ainda deu uma moralzinha, conversou, Olavo de Carvalho depois se sentiu escanteado, meteu o pau em Bolsonaro. Você pode reparar que tem isso aí. Isso aí apareceu. Sim. Inclusive dizendo que Bolsonaro será igual a Maquiavel, vai viver dos favores dos seus inimigos depois, por ter jogado exatamente aqueles que conduziram ele ao poder, deixado para trás. Olavo de Carvalho, eu digo até a você, Olavo de Carvalho, mesmo com aquelas ideias malucas dele, fazia, entre aspas, sentido algumas coisas que ele dizia, mas ele não era nem de longe um mentor de Jair Bolsonaro, é porque tinha uma turma dessa direita mais radical que tinha e tem Olavo de Carvalho como referência. Então era necessário Jair Bolsonaro ficar quietinho e lidar ali com ele do jeito que todo mundo viu, o Nando Moura, com algumas influências, de certo modo, que fazia sentido. Depois que ele chegou no poder, meu amigo, o que ele fez comigo foi besteira, perto do que ele fez. Olavo de Carvalho, se dependesse de R$ 1 de Bolsonaro, ele morria. Em algum momento, o Bolsonaro teve algum tipo de simpatia pelo pessoal do MBL? Não é que teve simpatia. Vamos lá. Quando a gente fala desses grupos que chegavam próximos, eu não posso desvincular Jair Bolsonaro de Carlos Bolsonaro, tá? Uhum. Porque quem era o grande olheiro desses grupos e, de certo modo, ficava assim olhando, porque Jair, o que é que acontece? Parece até paradoxal o que eu vou dizer. Jair é um cara que, se ele não estiver perto dos filhos, e eu digo antes da campanha, você conversava com ele, batia um papo, era aquele cara baixo clero, sem estilo, é o cara que come um frango com farofa, é um desmantelo, ele é aquilo mesmo, não é personagem dele como o ovo ruim se tiver, é um estômago de avestruz. Agora, é um cara sem estilo. Agora, ele é um cara que foda-se. Mas quando entrava, por exemplo, um MBL para se aproximar de Jair, aí não. Aí, amigo, se tornava um problema, porque o Carlos intervia. Os meninos se aproximaram, mas é um menino que tem, de certo modo, sua independência. Tem o seu mercado eleitoral. Então, não dependia muito de Bolsonaro, né? Então, assim, se aproximaram, tiveram na casa de Bolsonaro algumas vezes, mas os meninos aqui para nós são muito inteligentes, ok? Senão não estavam. Eles são muito perspicazes. E viram que ali não dava para eles muito tempo, porque eles têm, na realidade, uma visão de poder, eles dão mais valor a poder do que dinheiro, a verdade é que vale mais poder do que dinheiro, mas o Carlos Bolsonaro era a peça. Quem gerou as animosidades no meio daquilo ali foi o Carlos Bolsonaro. Na realidade, quem afirma aqui é quem sabe o que está dizendo. O grande responsável por todas as inimizades, erros, inclusive aquela loucura da pandemia, foi o Carlos Bolsonaro, que botava coisa na cabeça do pai, e ali é uma extensão deles. Olha, nem ali, irmão, não vive um sem o outro. Ali é uma simbiose. Para finalizar, Júlia, a Michele Bolsonaro, nesse momento, nessa época que tu estava ali, ela era uma esposa que tinha influência na política do marido? Não. Olha, até Michele entrar dentro da transição, dentro do prédio do Banco do Brasil para a transição, eu acho que quando Bolsonaro venceu a eleição, que ela viu aquela assessoria da primeira-dama, meu amigo, aí você já viu que o jeito dela andar já mudou. O jeito dela andar já mudou, porque quando a gente ia na casa de Jair, a gente não tinha direito de entrar na sala. Ela não queria aproximação com ninguém. Não é, olha, cara, Michele não é essa pessoa que aparenta ser. Ela não abria a boca, sabe? Jair queria deixar ela distante.
Hoje, ela se tornou uma ferramenta útil, porque ela consegue ser tão danosa quanto o Jair, só que com um rosto bonito. Uhum. Entendeu? Sim. Ela consegue ser uma espécie de Cleópatra. Aham. Porque, entende? Então, Jair viu a utilidade dela. Ela vale hoje um mandato de senador e vale uma influência fodida no meio dos evangélicos, amigo. Então, ela Claro. criou o próprio capital dela. Michele conseguiu ser maior do que Carlos Bolsonaro hoje. Tem noção disso? Perfeito. Perfeito. Hoje, olha, eu chego uma coisa a você. Hoje, se Bolsonaro quiser se separar de Michele, ele não consegue. Mas se ela quiser hoje dar um chute na bunda dele, ela dá. Ela não precisa dele mais. Porque ela conseguiu criar aquele arquétipo de mulher dedicada. Você viu aquela última vez que Bolsonaro foi para o hospital. Uma pessoa ingênua não percebe todo aquele trabalho ali muito bem feito, de massagem no pé, entende? Aquilo ali sensibiliza qualquer um, meu irmão, principalmente a ala evangélica. Mas para quem conhece a galera, quem conhece essa turma, sabe como eles jogam, sabe que aquele casamento ali é de fachada, entende? É isso. Eu digo a você porque eu fui confidente de Jair dentro do gabinete dele. Agora, deixa eu lhe dizer, ela é muito mais inteligente do que ele. Michele, bota a família no bolso, amigo. Você, quer que eu lhe prove? Eu vou lhe provar agora. Ninguém que se opôs a Carlos Bolsonaro ficou de pé. Só teve uma, Michele. Que, inclusive, numa entrevista recente, ela disse: para mim, tanto faz, se vive do meu lado, se não vive, que ele fique distante para lá. Depois disso, ele que arregou para ela. Reparou? Michele hoje, amigo, dá grito em todo mundo se ela quiser e todo mundo fica calado com o rabo entre as pernas. E essa é a visão hoje do Michele.